Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje, você já sabe, é dia da gente avançar mais um passinho na exploração do Alien RPG, livro que a gente está destrinchando aqui no canal, capítulo a capítulo, sempre procurando mostrar os pontos mais importantes, mais relevantes para apresentar, a proposta, a ideia geral do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Se você está chegando agora e está a fim de conhecer o Alien, não tem problema, não entre em pânico. Tem a nossa playlist aqui exclusiva, que reúne todo o material que a gente já fez sobre o jogo, então você pode assistir depois com calma, e se quiser se unir a nós toda semana em um capítulo novo, é só se inscrever aí no canal e ativar o sininho. Quem está ligado no movimento, quem já está inscrito aqui no canal e está acompanhando a nossa série, sabe que estamos aqui atualmente no capítulo 9 do livro, que fala sobre governos e corporações. Então a gente está fracionando o conteúdo desse capítulo justamente para ver com um pouquinho mais de detalhes os principais governos e corporações que dominam aqui o cenário do Alien RPG, beleza? Então, hoje a gente vai tratar aqui do segundo governo, seguindo a sequência que está aqui no livro, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as Américas Unidas, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho, olha a bandeira das Américas Unidas. Então, vamos dar um passeio e destacar aqui as informações mais importantes para entender melhor como é que funciona esse bloco. Eu vou começar lendo um trechinho aqui para a gente ter as primeiras informações, olha só. As Américas Unidas são a nação mais poderosa em questão de navegação estelar e colonização do século 22. Gigante econômico e político, tanto no Sistema Sol como em todas as colônias extraplanetárias, o poder militar das Américas Unidas é incomparável. Então, assim, por essa pequena introdução, já dá pra gente sacar que as Américas Unidas se baseiam muito, a sua força se baseia muito no poderio militar. Claro, ela é uma potência econômica altamente relevante? Claro que sim. Mas a gente percebe, lendo aqui as outras informações, e especialmente as relações que ela tem com os outros grandes blocos, com as corporações, que na verdade o grande carro-chefe deles é justamente esse poderio militar. Só para vocês terem uma ideia, como eu mostrei no vídeo passado, a gente vai ter em cada um desses blocos algumas informações básicas, tipo a história, a organização militar, os principais líderes, as relações, as atividades atuais e os locais de influência. Dá uma olhada aqui no tamanho do espaço reservado para o militarismo nas Américas Unidas, tá? Então, só para dizer que eu não estou inventando as coisas, olha só a quantidade de informação que a gente tem em relação a isso. Mas a gente vai pensar aqui os pontos principais para vocês entenderem o porquê das coisas. Seguindo adiante aqui, para a gente começar a entender um pouquinho da formação, das Américas Unidas, o livro traz as seguintes informações a respeito da história. As Américas Unidas são um bloco socioeconômico que foi criado em 2104 como uma resposta, ao poderio nascente ali do Império dos Três Mundos, poderio especialmente político e financeiro. A gente comentou no vídeo passado sobre o Império dos Três Mundos, que já nasceu, inclusive, para tentar se livrar das garras das grandes corporações. Então, assim, conseguiram? Vimos que não. As Américas Unidas já foram uma resposta ao Império dos Três Mundos. Ou seja, por mais que estivessem todos ali mais ou menos dominados pelas grandes corporações, a fusão, o surgimento do Império dos Três Mundos criou um bloco que era politicamente e financeiramente mais forte do que os outros países separados. Então, por conta disso, basicamente, América do Norte, América Central e América do Sul se uniram para formar as Américas Unidas. E aí fazer frente, em termos de competitividade, com o Império dos Três Mundos. O livro coloca aqui que nesse momento, ali que estava ocorrendo a fusão, ou logo depois que ocorreu a fusão, esses países ou essas áreas já tinham colônias pré-existentes, fora da Terra. Só que aí o que acontece? Algumas delas não aceitaram de início essa questão, essa fusão, essa união, e estarem ali submetidas a um governo único das nascentes Américas Unidas. O que isso aconteceu? Claro, guerra. Guerra, confusão, tiroteio para cima e para baixo, até que essas revoltas das colônias foram suprimidas e as Américas Unidas conseguiram se estabelecer como um poder central. Isso é um pouquinho detalhado aqui no tópico sobre a história, porque também pode servir de gancho de aventura, Afinal de contas, essas colônias continuam existindo, ou alguém que sobreviveu, eu acho que não, mas descendentes e tal, ainda pode ter algum tipo de resistência, então dá para incorporar isso aqui na sua história, na sua campanha, caso você queira. Avançando aqui para o carro-chefe das Américas Unidas, o militarismo e as suas organizações, o que a gente vai ter aqui de interessante para destacar
para vocês entenderem aqui. Primeira coisa que o livro vai trazer é o Comando Aliado das Américas Unidas. O que é isso? Esse comando, ele na verdade, ele vai ser um comando unificado de todas as forças militares que compõem os exércitos, né, as forças armadas das Américas Unidas. E quais são essas forças? O livro coloca aqui, olha só. É composto pelo Corpo da Armada Colonial dos Estados Unidos, pelas Forças Armadas Coloniais do Canadá, pela Armada Colonial da América Latina e pela Força Aeroespacial dos Estados Unidos e pela Frota de Defesa da Borda Externa das Américas Unidas. Então, toda essa galera está sob o comando do Comando Aliado das Américas Unidas. Então, daí já dá para perceber que eles têm um poderio militar realmente inigualável. Eles são os que têm mais números, né, e têm mais mobilidade. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, mas só para dar essa ideia para vocês da dimensão do exército, né, para falar de uma forma mais simples. E aqui, entre os principais, a gente vai ter, claro, o Corpo da Armada Colonial dos Estados Unidos. E por que ele é importante? Pelo próprio nome, se você perceber, né, é a Armada Colonial dos Estados Unidos, ou seja, ele é uma força que existia, né, anterior a essa fusão das Américas Unidas e manteve o mesmo nome. Hoje em dia, qual é a função da Armada Colonial? É fazer a segurança dos Estados-membros, né, das Américas Unidas e também das colônias extrasolares. E aí é a principal força armada das Américas Unidas, tanto que ela vai liderar todas as campanhas militares, tá? E aqui, aquele negócio que eu estava falando de não só da extensão do poderio, mas também da mobilidade. Porque a Armada Colonial, ela tem diversas bases organizadas ali estrategicamente para estarem razoavelmente próximas de qualquer ponto de possível crise ou que as Américas Unidas tenham algum interesse sensível ou particular. Ou seja, além de um grande número de militares bem armados, eles têm posicionamento estratégico e mobilidade para chegar com relativa rapidez aonde quer que seja necessária a sua intervenção. Na sequência aqui dessa parte de organizações, o livro vai tratar aqui da administração colonial. O que é isso? Confesso que eu achei até um pouco contraditório quando eu comecei a ler, porque olha só, segundo o livro coloca, a administração colonial ela existe para proteção dos direitos dos colonos fora da terra, ou seja, questões de logística, de suprimento, para que as coisas não faltem lá, remédios, vacinas, esse tipo de coisa. É, entre aspas aqui, como se fosse uma organização que existe para cuidar do bem-estar, vamos dizer assim, dos colonos fora da terra. Mas aí, tem até um detalhe interessante que eu vou ler aqui para vocês, olha só. Durante décadas, eles, a administração colonial, né, lutaram para estabelecer um salário mínimo para os colonos, apenas para ter seus esforços bloqueados por lobistas corporativos. Ou seja, nada muito diferente do que a gente vê na realidade, né? Mas enfim. Então, como é que eu organizo isso na minha cabeça? Talvez alguns membros dessa administração colonial, talvez até sejam bem intencionados, mas são soterrados ali pelo sistema, ou a grande maioria pode só fazer de conta, né, que tem esse trabalho de proteção e tal, e que na verdade entrega ali o mínimo necessário para a subsistência daqueles colonos que, como a gente viu em outras partes do livro, geralmente não tem uma vida muito fácil. Então me causou estranheza de início você ter essa organização voltada para a proteção, né, dos direitos dos colonos, mas talvez sejam aquelas coisas que existem na teoria, mas que na prática funcionam de forma bem diferente. E para concluir essa questão das organizações, a gente tem aqui o gabinete de xerifes coloniais, que segundo o livro coloca, está ligado também a essa questão da administração colonial, mas com a especificidade de ter que manter a lei nas colônias. De uma maneira geral é isso. E eu me arrisco aqui a dizer também um pouquinho que seria a administração da lei corporativa, porque geralmente eles trabalham junto, né, com a Comissão do Comércio Interestelar e no caso vão trabalhar ali mais ou menos tipo como uma aduana, né, para fiscalizar essas coisas de transporte de mercadorias e tal, mas claro, dá a entender aqui também que em casos de violação de lei ou alguma coisa assim, eles também são, como o próprio nome indica, né, xerifes, eles têm essa atribuição também. Avançando aqui um pouco, né, e falando em relação à questão dos líderes, né, das organizações, dos governos, como é que isso vai acontecer? Vou ler um trechinho aqui para vocês. As Américas Unidas são essencialmente uma extensão do governo dos Estados Unidos da América. Jura? E como tal, são dirigidas por um presidente, um vice-presidente e um congresso representando todos os membros signatários. Se a gente está falando aqui de fora da terra, na fronteira, aí o próprio livro indica que, em tese, você não vai lidar com essas figuras políticas, né? Você vai lidar justamente com a administração colonial, com o xerife ou até mesmo com um comandante dos fuzileiros coloniais. Vai depender de onde você estiver especificamente ali no cenário.
Falando um pouquinho agora sobre a área de influência, né, a área de atuação das Américas Unidas, o livro coloca aqui que eles atuam especialmente no que é conhecido como borda externa ou braço americano. Vou mostrar aqui de novo, né, no mapa, são essas áreas em lilás aqui, olha. Então, peraí, temos aqui, olha, as Américas Unidas em lilás e percebe, olha, que eles já estão um pouquinho além, né, mais aqui externamente, né, como se fosse circulando a área de influência do Império dos Três Mundos que eu mostrei no vídeo passado, que é um pouquinho mais central. Então aqui, olha, a gente vai ter já uma área bem maior, bem mais extensa, né, que é o tal do chamado braço americano. Agora, é importante colocar também que é o seguinte, conforme eu falei, acho que no vídeo passado e nesse também, como as Américas Unidas e os fuzileiros, né, basicamente, têm contratos de proteção, especialmente com o Império dos Três Mundos, eles têm uma área de atuação muito maior do que simplesmente essa área que é oficialmente dominada, tá? Pelas Américas Unidas. Por quê? Porque eles estão em outros pontos nesse serviço específico de proteção. E aí, já entrando um pouquinho na questão das relações entre os governos, né, e as corporações, para vocês verem como o negócio é embolado, por conta desses tratados de cooperação e etc e tal com o Império dos Três Mundos, isso acaba desaguando por aquelas questões burocráticas que os fuzileiros, né, precisem às vezes, né, o exército das Américas Unidas precisem às vezes fazer a proteção de ativos da Weyland-Yutani. Muito embora eles não sejam contratados diretos da Weyland-Yutani, às vezes eles têm que fazer esse serviço de proteção, o que gera um certo mal-estar, um certo ressentimento entre esses dois grupos, justamente pelo que eu falei no vídeo passado, naquela aumento de tensão entre os interesses da Weyland-Yutani e das Américas Unidas, que deixa ali o Império dos Três Mundos no meio desse fogo cruzado. Então, só para vocês terem uma ideia de como as coisas vão se misturando aqui no cenário do Alien, e com certeza como isso pode influenciar a condução ou os interesses de quem está puxando as cordinhas ali dos seus pobres personagens que estão lá no espaço só querendo trabalhar e ganhar a vida numa boa. E só para a gente fechar aqui o conteúdo em relação às Américas Unidas, ainda nessa parte de relações, né, com outros governos, existe um ponto muito importante, porque existe um outro governo que é o opositor direto, vamos chamar assim, das Américas Unidas, que é a União dos Povos Progressistas. Então já vou deixar aqui o gancho para o nosso próximo vídeo, vou terminar aqui só dizendo que existe há décadas um clima de tensão, de literalmente, como o livro coloca aqui, Guerra Fria entre as Américas Unidas e a União dos Povos Progressistas. Então, se você quiser saber mais, já se liga aí no próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo aqui a nossa jornada pelo Alien RPG. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário, pra gente continuar batendo papo, trocando informações aqui a respeito do livro, do cenário, enfim. No mais, quem quiser continuar a viagem com a gente, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho e a gente se vê na próxima resenha.